direto do trabalho, preparei a comida e ó, vamos pro estudo. Ai, que Agora eu, beleza. agora eu janto 4 horas, meu filho. Dei comida da minha cachorrinha também. Ela janta quando eu janto. Agora, comer 4 horas agora. Até acabar o horário de verão, a gente come mais cedo agora. Gente, nossa senhora, que correria. Mas vale a Mas pena, minha filha. que bom que vocês estão aqui, que não abandonaram o nosso estudo. Fico feliz. Quem disse que era para ser fácil? Alguém disse para você que era fácil? Ah, o som da Ilane Para está fazer, né? baixo. Agora já resolveu, né? O meu som. O André colocou que está baixo. Não, Agora já tá acabar de ok, nada, tá né? ótimo. Tá Ah, que ótimo. bom. A Ricardo tá dando boa noite. Boa noite, Ricardo. Todo mundo dando boa noite aqui. Eliane, a Lourdes. Bom, vamos lá então. Hoje a gente vai começar um capítulo novo, né? O capítulo 2 da segunda parte. Nós Ai, terminamos semana passada. Nós vimos na semana passada, vou acompanhar aqui pelo livro, que eu não abri o slide. Deixa eu ver aqui, peraí. Isso mesmo. O que que aconteceu no final do capítulo anterior? Ah, eu coloquei lá no grupo, não sei se vocês viram, ou quem está assistindo pela gravação, nossos vídeos estão todos atualizados lá no YouTube, tá? E quando vocês assistirem lá, não esqueçam de dar o likezinho, que é pra gente fazer o vídeo aparecer para mais pessoas, né? Participarem do estudo também. É, Bom, no finalzinho do capítulo anterior, Saulo tinha ido naquela. Lani, desculpa. Nós Oi. estamos do capítulo 2 da segunda parte, certo? Isso, hoje a gente vai começar o capítulo 2, que tem como título O Tecelão. Mas eu estou revisando só um pouquinho do finzinho do capítulo anterior, como eu faço sempre, tá? Para a gente poder relembrar rapidinho onde que a gente estava. A gente estava naquele momento, depois que Saulo e Ananias saíram daquela pequena reunião na casa de uma senhora que era feita ali na sala, onde Saulo foi muito bem recebido, se impressionou com toda a amorosidade, com todo o carinho que ele foi recebido ali, né? Depois que eles terminaram aquela pequena reunião, é, ele voltou para a estalagem de Judas, né? Mas antes ele falou, já tinha falado para Ananias que ele iria procurar um amigo em Palmira. É, e aí a Ananias ficou feliz, né, com tudo aquilo que ele falou, com as resoluções que ele estava tomando de procurar esse amigo. Então ele contratou um serviçal e um animal para poder ajudar ele na viagem, e ele fez questão de partir a pé. Então, assim, ele foi, né, em direção a Palmira. Eles tinham o hábito de viajar à noite, né? Então, Emmanuel coloca aqui as noites do deserto, quando o luar enche de sonho, desolação da paisagem morta, são tocados de misteriosa beleza. E aí disse que ali ele aproveitou a viagem para ainda ir fazendo as suas reflexões. Eles viajavam muito à noite, né? Vamos lá. E aí, assim, agora a gente começa o capítulo que a gente vai estudar a partir de hoje, que é o capítulo 2, O Tecelão. E começa assim. Elaine, eu te perguntei porque, né, um amigo meu me pediu semana passada para me mandar, mas eu só lembrei agora quando eu sentei, por causa justamente, né, do fuso horário. É por isso que eu Aham, te perguntei para mandar para ele. Se ele puder entrar, é o Wilton, tá? Nem sei se vai entrar, chamei em cima da hora. tá ótimo. Eu não gosto de chamar ninguém em Alguém cima entrou da aí hora. agora, vamos ver quem é. Não, é a Me... Juliette. Ah, ok. Mas tá bom. Se Oi, entrar. Ju. Bem-vinda, querida. Oi, amiga, desculpa, tá? O Oh, atraso. Me de nada, enrolei meu amor. aqui. A gente está começando, eu só fiz a revisãozinha, tá bom? Opa, maravilha. Chegou, Obrigada. chegou bem na hora do início. Vamos lá. Ó, a gente vai começar então agora o capítulo, tá? Vocês estão vendo aí? Apesar de acostumados, tá? Então tá. Apesar de acostumados ao espetáculo permanente da chegada de estrangeiros à cidade, dada a sua privilegiada situação no deserto,
Os transeuntes de Palmira notaram com profundo interesse a passagem daquele beduíno, seguido de humilde serviçal, a puxar um mísero camelo arquejante de cansaço. Sem dúvida, reconheceram-lhe o perfil de judeu nos traços característicos do rosto, na energia serena que lhe transparecia do olhar. Saulo, por sua vez, transitava com um ar diferente, como se convivesse naquele cenário há muito tempo. Ciente de que o irmão do antigo mestre era ali negociante dos mais conhecidos e abastados, não teve dificuldade em obter informações de um compatrício que lhe indicou a residência. Bom, antes da gente prosseguir aqui no texto, vamos trazer aqui, quem se lembra, eu não sei se todo mundo que está aqui no estudo já viu o nosso mapinha, né? Lembram do nosso mapinha? Que eu falei lá no início, eu falei assim, olha, na segunda parte do livro, a gente vai usar muito esse mapa, quando Saulo começar as viagens dele, né? Para a gente poder ter uma noção. Muita gente fala muito, né, que Saulo viajou muito, né? A gente lê muito sobre isso, mas eu acho muito interessante a gente olhar no mapa, né? E até pesquisar, como eu coloquei, trouxe aqui para a gente, a distância que ele andava, né? Lógico que, como tudo nesse estudo, a gente não consegue alcançar é, muito do que era realmente aquilo, né? Aquela experiência dele, mas é para a gente aproximar um pouco mais a nossa noção, muito mais do que só a gente lendo, né? Sem visualizar. Então, eu acho que é uma experiência que vale a pena, né? Então, eu trouxe aqui para gente. Bom, esse mapinha, para quem não conhece, ele não tá muito nítido, né? Não parece muito nítido aqui. Eu vou tentar melhorar ele, a nitidez dele. É, Mas a gente já usou ele no início para mostrar quando Saulo saiu de Jope, né, para Jerusalém, esse percurso que ele fazia. E agora a gente vai usar para ver esse trajeto. Eu trouxe aqui, ó, vou botar aqui, ó. Primeiro, cadê o cursor? Tá aqui. Ó, aqui tá Jerusalém. Vocês estão vendo aqui onde eu botei a setinha, número 2 ali? Ali é Jerusalém. É... Dando interferência aqui. Ó, Saulo primeiro saiu de Jerusalém e foi para Damasco, que está ali em cima. Ó, liguei ali os dois pontos. Ó, ele saiu de Jerusalém quando ele foi atrás de Ananias e foi para Damasco, que está ali em cima. Nesse percurso, é mais ou menos de 271 quilômetros de distância entre uma cidade e outra. E agora a gente vai ver. Ó, trouxe para cá, tá vendo? De Jerusalém para Damasco, 271 quilômetros. E agora a gente vai ver Saulo saindo de Damasco e indo para Palmira. E aonde fica Palmira? Ó, aqui Damasco, né? Botei a setinha ali, ó. E ele tá indo, olha só, lá para Palmira, que fica a nordeste, né, da cidade de Damasco. Olha lá, ó, subindo ali um pouquinho. E Palmira, né? Emmanuel tá falando aqui pra gente, ó. é, hum, Apesar de acostumados ao espetáculo permanente da chegada de estrangeiros à cidade, dada a sua privilegiada situação no deserto, o que Emmanuel está falando aqui? Palmira era uma cidade que ficava localizada num oásis, né? No meio do deserto. Ela era um oásis no meio do deserto. É, E ela ficava no meio de um trajeto importante na época para eles, que era o caminho entre o Mar Mediterrâneo e o Rio Eufrates. Era um caminho comercial. Todas as cidades que ficavam no porto, né, nos litorais, ou essas cidades, algumas cidades que serviam de ponto de apoio em percursos, principalmente pelo deserto,
eram cidades muito importantes, mas Palmira, ela tinha uma importância muito maior, porque apesar dela estar no deserto, ela tem algumas nascentes passavam por ela, então ela era irrigada, né? Uma coisa diferente. Então por isso que ela tinha ali um oásis, né? Se formou um oásis. Fiz algumas anotações aqui para falar sobre ela, ó. A atual cidade, ela fica perto da atual cidade de Tadmor, centro da Síria, 215 quilômetros nordeste de Damasco, atual capital da Síria, né? É, pela fonte do Wikipédia, diz que ela surgiu, né? Remonta ao ano de 2000 antes de Cristo. Há uma menção a ela lá no segundo livro de Crônicas. Porém, ela começou a sua destruição por volta de 1440. Olha, começou a ser destruída em 1440. E olha só que coisa. Em 1932, ela foi completamente abandonada. Então, de 1440 a 1932, ainda ficavam algumas pessoas vivendo ali, mesmo ela tendo sido destruída por vários ataques, né? Várias perseguições, vários, como é que eu vou dizer? É, várias guerras, né? E isso continuou até os dias de hoje, né? Porque ali na Síria, a gente está vendo, né, como é que tá. E em maio de 2015, o Estado Islâmico terminou de destruir vários monumentos ali da cidade de Palmira que ainda existia. E de Damasco até Palmira, Saulo andou mais ou menos 242 quilômetros, né? Só que naquela época. Então, se a gente juntar só esse trechinho, Saulo nem começou a viagem dele. Se a gente juntar esses dois trechinhos de Jerusalém a Damasco e de Damasco até Palmira, ele já andou mais de 500 quilômetros. Deixa eu ver o que que eu trouxe mais aqui para vocês. Tá. Eu coloquei aqui, ó. Ele saiu de Jope, né? Foi para Jerusalém. Esse trajeto ele fazia muito. Depois ele foi de Jerusalém a Damasco. E depois de Damasco para Palmira. Aqui eu trouxe algumas imagens das ruínas do que seria a cidade de Palmira. Coloquei aqui embaixo a referência, né, para respeitar lá os direitos das imagens que eu tirei da Wikipédia. E olha que interessante, lá no Wikipédia tá que esse monumento aqui seria a entrada principal da cidade. Provavelmente Saulo passou por aqui, né, por essa entradinha aqui. É isso. André, quer colocar alguma coisa? Pequeno apanhadozinho que eu trouxe aqui para a gente se situar. Na minha cabeça eu achava que era menor, mas aparentemente era. Eu achava, na minha cabeça, quando eu lia Paulo Estevam, eu achava que era um vilarejo, tipo um pequeno oásis, um apanhado. Mas essas ruínas serão que é da época de Paulo ainda? Ainda já estão na época de Paulo, será? Então, Anteriores a Paulo, amiguinho. Uhum. Então é uma cidade grande, então, ó. Sim. E é patrimônio da Unesco, né? E os é, caras foram lá e explodiram a cidade. Ô, Jesus. é verdade, eles foram lá e explodiram. Então, grande parte da cidade diz, né, que começou a ser construída pelo rei Salomão. Então, ela foi sendo construída, edificada, melhorada ao longo dos anos, né? Ao longo desses, você vê, de 2000 antes de Cristo, até quando ela começou a ser destruída, que foi no ano de 1440, você coloca aí quase 4.000 anos, né? Então, realmente, eu também pensava que Palmira era menor, né? Mas, pela minha pesquisa, foi isso aí que eu vi lá. Bom, depois vocês deem uma olhada se vocês tiverem, que tem muito mais foto, tem 45 fotos lá. Olha, tem peças de Palmira no Museu do Louvre, tem peças de Palmira
no museu, eu adoro museu, né? Vocês sabem. No museu, onde que foi o outro que eu vi? Ah, meu Deus, tem no Louvre. Deve ter no Museu Britânico, porque tudo tem no Museu Britânico, por isso que eu Ah, falo. no Museu do Vaticano tem peças de Palmira, né? Muito interessante. Bom, então, essa era a cidade. Fala, André. Essa Também ele enfatiza que na Bíblia não é citada essa cidade em Atos dos Apóstolos, né? Entende-se que ele sai pro deserto, mas ninguém sabe que ele vai encontrar com Gamaliel e não sabe necessariamente qual é a cidade. Sabe que ele vai pro deserto ali da Arábia, mas não é, a gente não sabe o equipamento. Tem uma revelação que Emmanuel nos traz. Desculpa, Ana. Não, tudo bem, muito boa a informação que você trouxe. Eu só ia a fazer uma pergunta. Então, essa cidade foi construída lá na época, lá, né, onde a Ju bem comentou, bem antes, bem antes. Então, quem deve ter construído? Foi os judeus escravos? Quem construiu, você diz na origem, Ana, lá? É, lá quando ela começou a ser construída aí, quando você falou anteriormente. Não, outros povos. Outros povos, certo? É, que E eu não não vou saber necessariamente falar. escravos. Fala, André, fala. E não. Ah, o povo assírio lá, mas não necessariamente escravos. Amoreus, tá aqui. Amoreus, antes, terceiro século antes de Cristo, eram aqueles amoreus mesmo? Era. Ah, eu não vou saber, são tantos povos que eu não vou saber levar. Mas aquela região toda, não era, foi só Palmira, teve uma outra cidade ali que esses amoreus, e os amoreus estão na Bíblia, né? Eles antecederam aos sírios. Hum, Foram eles que construíram essas cidades, Palmira hum. e uma outra. Eu vou lembrar, gente, que Lembra aí, a Ju, a Ju mente. que é boa, lembra aí, Ju. Eu Mas vou olha, lembrar. Em se algum puxar momento lá eu no lembro. Wikipédia, é, tem toda a cronologia da cidade, todos os povos que entraram, que foram dominantes ali, os que se sucederam, né? Fala, André, tá vendo aí? É que agora o Zoom mudou pra mim, não sei se vocês mudaram, mas é que tá diferente. Tá até, enfim. É, não, e eu penso também que como é uma cidade de passagem, né? Era uma rota comercial, devia ser não necessariamente um povo único, tipo assim, devia ser uma mistureba, ainda mais na época de Paulo, né? Que vai chegando uma família, então, quer dizer, você vê que tinha judeus, como é o caso do irmão do Gamaliel, depois o Gamaliel foi para lá, devia ter o pessoal ali da Síria, quer dizer, devia ter um pessoal, um monte de gente misturada, né? Não necessariamente um povo, né? Talvez, como disse a Juliette, talvez no começo foi construída por um povo, né? Que Aham, eu suponho que deve ter acontecido. Eram povos beduínos do deserto, começaram a se instalar fixamente ali, que tinha um oásis, era propício à criação, porque o oásis tem água, tem vegetação. Aí começou a chegar mais pessoas, se acomodaram, vim, né? E foi formada as cidades. O Ricardo colocou aqui no chat, a cidade de Palmira, na Síria, foi construída por um povo que era uma mistura de arameus, amoritas e árabes, com uma minoria de judeus. Os habitantes falavam palmirena, um dialeto Ah, aramaico e é. grego. Esse negócio Palmira do foi. Palmirina, rapidinho, amiguinho, desculpa. Esse negócio do dialeto do Palmirina é interessante. É uma mistura do aramaico, de um tipo, de um aramaico arcaico, né? Com uma outra linguagem que eles construíram junto do aramaico. Aí se construiu essa linguagem do Palmirina. Isso é interessante. Vai, desculpa, amigo. Não, que é bem comum isso, né? Criar esses. Cada povo regional Uhum. vai adaptando, né? É difícil ter uma linguagem única. Ele fala, que mais? E o grego, né? Aí depois fala que Palmira foi um ponto de parada na Rota da Seda e um oásis para caravanas que viajavam entre o Golfo e o Mediterrâneo. Aí a gente coloca a fonte é segundo a internet. Aí a Juliette colocou: misturei os dois povos e saiu Amoreus, né? Aí Rota da Seda, viu? É, verdade. Interessante, né? É, É. quando eu li, eu pensava que era menor e eu não sabia que era tão importante assim quanto. É por isso que é interessante trazer esses pontos, né? Porque eu não sabia que era tão importante assim, né? Eu achei que era umas pessoas lá, tipo, eu imaginava.
Não que aqui seja uma cidade grande, né? Deve ser equivalente a um bairro atual, né? Não é uma cidade, mas é maior do que eu Mas pensava. quando a gente fala assim, foi em direção ao deserto, no oásis de Palmira, a gente tem a É. impressão realmente de até uma aldeiazinha, né? Pequenininha, um oásisinho, né? Aí, Mas, de aí, aí tive fato, essa influência da arquitetura grega, né? Com essas colunas sim, romanas também, né? romana, né? E Pedras e olha, tal. isso que você falou da mistura, a gente vê isso aqui no texto, porque quando eles olharam para Saulo, identificaram nele um judeu, né, pelas suas características físicas, é porque o povo não era homogêneo ali nas suas características, né? Havia essa mistura mesmo. Uhum. Muito bom, né? E olha, uma coisa que o André falou aqui, que é muito importante, que o nosso estudo a gente faz, né? Eu sempre falo isso, a gente que é privilegiado, nós privilegiados, espíritas que temos Paulo e Estevão, a gente lê o texto como se fossem as informações mais naturais do mundo. Só que isso que o André falou, de que os estudiosos não sabem dessa passagem que Saulo foi a Palmira atrás de Gamaliel, em busca de Gamaliel. Por quê? Porque lá em Atos dos Apóstolos, não sei se vocês vão se lembrar, eu falei assim, ó, o capítulo 9 conta a passagem que a gente viu, o capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, conta a passagem que a gente viu do encontro de Saulo com Jesus, de Ananias indo ao encontro de Saulo, Ananias curando Saulo, né? E no finalzinho do capítulo 9, onde diz: E logo lhe caíram dos olhos como que escamas, é o penúltimo capítulo. Penúltimo versículo desse capítulo. O último versículo ele fala assim, ó: Ao tomar alimento, recuperou as forças e permaneceu com os discípulos que estavam em Damasco por alguns dias. E nada mais ele fala sobre isso. Por quê? Quando a gente pula para o versículo 20, já é uma outra passagem que vai estar lá na frente no nosso livro, para vocês terem uma ideia. No capítulo 3. Então, toda essa passagem do capítulo 2 não existe nos textos comuns. Então, isso, o capítulo 2 inteiro, é um presente de Emmanuel para a gente, viu? Ele não está escrito para qualquer pessoa, não. Só para gente que tem Emmanuel, que tem Chico, né? E tantos outros que auxiliaram eles. E os estudiosos sabem, né? É o que Paulo falou na carta aos Gálatas. Está em Gálatas, capítulo 1, versículo 17 e 18. Ele fala assim: Nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver Pedro e fiquei com ele 15 dias. Então, ele sabe que. Então, os estudiosos normais, pelas cartas de Paulo, sabem que ele ficou 3 anos no deserto da Arábia, mas não sabe que é na localidade de Palmira e muito menos que tem ligação com Gamaliel nesse caso, né? É. Porque para os estudiosos, Gamaliel estava lá em Jerusalém, no Sinédrio, como ele sempre teve, né? Não Nem entende se. sabem que ele tinha saído do Sinédrio, né? Nem sabe que ele teve essa aproximação com o Evangelho, não tem essas informações, né? Não sabem. Ah, deixa eu falar para você, olha que interessante. Hoje, quando eu estava fazendo as minhas pesquisas aqui, eu entrei num site, até mandei para o André. Muito engraçado. O site estava escrito assim, eu mandei para o André a foto e falei assim, onde que está o erro? O site estava escrito assim, ó, um texto gigante, né? E aí tinha um período do texto que estava escrito assim: católico, vírgula, Saulo, que defendia ferrenhamente a lei de Moisés, considerava os católicos como o maior perigo para o judaísmo, colocando já Saulo como católico. Mas vamos lá, vamos prosseguir. Gostaram? Aqui, ó, tem essa gravura aqui, deixa eu fechar aqui, vamos lá. Essa outra aqui, que provavelmente Saulo entrou por aqui, que ela era a entrada principal da cidade, o pórtico principal da cidade. E aí E vamos então volta. voltar para nosso textinho. Não, volta no pórtico. Volta no pórtico.
Porque agora que eu percebi, porque não dá pra ter uma dimensão, mas olha o tamanho das pessoas. Sim, Porque eu, gigante, pe- né? eu achava que assim, essa porta do lado, eu pensei que fosse uma pessoa, mas não, olha só. É É, gigantesco. Essa aí. uma pessoinha ali. Era tudo gigante, né? Tudo muito gigante. A Mas não Juliette, ficou pedra sobre pedra, como tudo, né? como tudo. Vamos O, a, lá. a Mas as Juliette brinca com o palavras não Papa. passarão. É, Bom, então, ciente de que o irmão. Então, ele falou, ciente de que o antigo irmão do mestre, né? E ele está falando do irmão de Gamaliel, porque quando Gamaliel deixou o sinédrio, ele foi em busca do seu irmão para ficar com ele, né? E porque ele sabia que ele ficava ali no deserto de Palmira e ele queria se afastar de tudo, o irmão lá já era muito bem estabelecido, então Gamaliel foi para lá. Não foi difícil para Saulo encontrar é, o irmão de Gamaliel. Vamos passar aqui. Ah. Acomodando-se numa estalagem comum para refazer-se das fadigas da viagem, consultou a bolsa para regular o seu programa. O dinheiro dele estava acabando, né? O dinheiro esgotava-se. Mal chegaria para remunerar o companheiro dedicado que lhe for amigo fiel em toda a penosa viagem. Depois de informado do quantum a pagar, verificando a insuficiência dos recursos, falou com humildade. Ele virou para o companheiro dele ali de viagem e falou: Judá, de momento não tenho bastante para compensar melhor o serviço que me prestaste. Entretanto, dou-te metade da importância e mais o camelo em pagamento do restante. Gente, um camelo era muito caro naquela época, né? Era muito caro. É como se ele comprasse um carro para fazer a viagem e chegasse no final da viagem e falasse assim, ó, toma, fica com o carro. Né, André? Era muito caro. não era muito caro, ainda é muito caro. Porque Assim, uma vez eu tentei comprar, não consegui. era muito caro. O André queria comprar muitos camelos que ele queria dar em dotes, né, André? Tô sabendo. Para dar isso, para minha esposa, exato. O próprio servo comoveu-se com o tom humilde da proposta. O servo se assustou. Não precisa tanto, senhor. Respondeu meio que confuso até com aquilo, né? Ele nem compreendeu o que estava acontecendo, meio confuso. Assim, não, não precisa tanto. O valor do animal basta e sobra. Desse modo não ficará desprevenido. Contento-me com algumas moedas, apenas o necessário para custear a volta. Então ele aceitou ficar com o animal e algumas moedas ali para ele poder voltar para Damasco, né? Saulo teve para ele um olhar de reconhecimento e, alegando a impossibilidade de o reter por mais tempo, despediu com expressão de conforto e votos de feliz regresso a Damasco. Depois, recolhendo-se ao quarto pobre que tomara, entrou a meditar acuradamente nos últimos acontecimentos da sua vida. Muitos momentos de reflexão, né? Pouco antes daquela resolução de partir no encalço de Ananias, ele não vacilaria em decretar a morte de quem profetizasse o futuro que o esperava. O que ele está falando aqui? Ele está falando assim: se alguém tivesse falado para ele o que iria acontecer com ele na hora mandava matar aquela pessoa. Porque para ele aquilo seria um absurdo. É isso que ele está dizendo. Se alguém tivesse profetizado e tivesse me falado que eu ia passar por isso tudo, se eu fosse ainda aquele Saulo, eu teria matado a pessoa na hora, porque eu acharia um absurdo tamanho. Sua existência, seus planos estavam transformados nos detalhes mais íntimos. Com certeza, né? Sua existência estava transformada nos detalhes mais íntimos. Que fazer agora? E se não encontrasse em Palmira o socorro de Gamaliel, conforme aguardava em suas esperanças secretas? Considerou a extensão das dificuldades que se desdobravam a seus olhos. Tudo difícil. Tudo para ele agora se parecia muito difícil, né? Se mostrava muito difícil.
E olha que interessante, ó. Estava como o homem que houvesse perdido a família, a pátria e o lar. Profunda amargura ameaçava invadir-lhe o coração. Repentinamente, porém, recordou-se do Cristo e a lembrança da visão gloriosa. Não abaixa a mão, não, amiguinho, já vou te chamar. E a lembrança da visão gloriosa encheu-lhe de conforto o espírito desolado. Olha que interessante. Se a gente se lembrar do comportamento de Estevão, e eu falava muito isso porque isso era uma coisa que eu gostava muito de ver, eu acho isso muito inspirador. Em todo momento que Estevão sentia sua vibração cair, né? Seja por tristeza, seja por medo, qualquer sentimento que fosse, né, que penetrasse em Estevão e ele sentia que a sua vibração ia caindo, Estevão usava do mecanismo de se lembrar de coisas boas para poder equilibrar e voltar a elevar a sua vibração, né? Esse era um movimento natural de Estevão, porque Estevão a gente viu que era um espírito já diferenciado, né? A gente precisa exercitar muito para fazer isso, né? Primeiro perceber que a vibração está caindo, que às vezes a gente entra num redemoinho que sacode a gente e a gente nem percebe que a gente está entrando nesse redemoinho de vibrações baixas. Quanto mais a gente conseguir exercitar esse pensamento de elevar a sua vibração. Porém, aqui, Saulo, para mim, e aí me digam vocês, está sendo intuído a se relembrar do Cristo para que ele pudesse não deixar as suas vibrações cair, a angústia tomar conta, o medo, né? Fala, amiguinho André. Não era nada, por isso que eu baixei. Uai, então comenta então sobre isso. Eu ia comentar que se fosse eu, é que aqui tava falando, ele nem sabia se ia ser acolhido por Gamaliel, né? Então, se fosse eu, primeiro eu ia ver se estava acolhido para depois liberar lá o cara lá do camelo, né? Porque vai que eu precisasse voltar. Aí eu precisava. Tava lá da ajuda, do camelo, das provisões, né? Então, ele foi muito. Ele liberou antes de saber, calma, ele tá no meio do deserto. Se ele precisa de uma coisa, seria um pouco complicado, né? É, mas concordo com você, né? A gente até comentou essa. Ah, a Juliette colocou aqui no chat. É, não, a gente comentou que esses momentos, né, de Paulo Estevão são sempre assim, né? Essa, essa ênfase que Emmanuel dá na visão, não só a visão física, né? Mas essa visão espiritual, né? Então ele coloca aqui, ó, a lembrança da visão gloriosa, deixa conforto, quer dizer, confiando, enfim, ele olha para dentro para lembrar daquele aspecto, né? Ou como você colocou aqui na imagem, eu sei que é mais poético, né? Aliás, eu ia perguntar isso. Essas aí já são aquelas imagens que você criou? Eu criei essa imagem na inteligência artificial. Aquela do camelo também, né? Eu acho. A do Camelo é uma montagem, na verdade. Ah, tá. Você vê agora, em breve, vocês vão ver um Paulo Estevão ilustrado e comentado pela Elaine. Você vê que ela tá falando tudo uma coisa ilustrada. Mas ficou Quando a legal gente essa. terminar esse estudo, eu vou ter um livro inteiro de Paulo Estevão ilustrado, gente. Olha que coisa. Ilustrado e com nota de rodapé, comentado, que coisa boa. Comentado por várias pessoas especiais. É, isso aí, amiguinho. Eu acho, né, você também, que aqui ele tá. A gente sabe, né, que Saulo vai ser acompanhado o tempo inteiro, né? Então, com certeza aqui ele está sendo intuído, porque a espiritualidade atua assim com a gente. É, a gente vê no André Luiz, e a gente vê também, quem não leu precisa ler, Memórias de um Suicida, a difícil tarefa que é para as equipes de resgate que vão nas regiões do umbral, né? Nas regiões umbralinas, nas regiões umbralinas ligadas aos suicidas, né? Que são comumente chamados de Vale dos Suicidas. A dificuldade que a espiritualidade tem para conseguir alcançar os espíritos que ali estão, por
conta do seu padrão, né? De vibração, por conta do seu psiquismo. E muito do que eles se utilizam é a vibração através da prece e do pensamento, para tentar influenciar o pensamento daqueles que ali estão, para elevar o padrão, tentar elevar o padrão de pensamento deles para que eles consigam ser resgatados. Porque se eles permanecem num padrão de vibração muito inferior, eles não conseguem, os espíritos socorristas não conseguem acessar aquele espírito, né? Então, uma das coisas que eles fazem é isso, é a intuição. E com a gente também. Muitas vezes, os espíritos que nos acompanham, nos auxiliam, eles usam desse recurso da intuição para tentar despertar a gente para alguma coisa, né? Então, por isso que às vezes do nada, né, a gente tá triste, aí lembra de, sei lá, de uma prece, aí lembra de uma leitura, aí lembra de alguma coisa do nada, assim, né? Mas não é do nada, né? A gente está o tempo inteiro sendo amparado, e eu não tenho dúvidas que aqui Saulo está sendo amparado, por isso que repentinamente, porém, recordou-se do Cristo e a lembrança da visão gloriosa encheu-lhe de conforto o espírito desolado. Fala, Ju, a Ju tá com a mão levantada. Fala, amor. Você, Elaine, amiga, você sabe que para mim, Paulo, já tinha um projeto encarnatório muito bem definido, né? Ele, Abigail, Estevão, estavam todos juntos lá, resolveram, combinaram, estava tudo certo. Mas Paulo foi, dentre eles, inclusive a própria Abigail, né? Eles foram distraídos, como todos nós somos distraídos e temos N histórias de grandes emissários que vieram com grandes missões, foram distraídos e não conseguiram cumprir suas missões. Mas a missão de Paulo era muito grande e muito especial. Então, não, Jesus simplesmente apareceu para ele quando viu que se ele não viesse diante dele, a coisa não ia acontecer. Porque Jesus não sai aparecendo para as pessoas, né? Como toda hora, gente. Com Mas para certeza. Paulo, ele simplesmente se materializou diante dele para perguntar: meu filho, vamos lá? E aí? Tô te Não é? esperando. Tô te esperando. É. Olha só, o tempo está correndo, e aí aquilo tudo que a gente combinou lá. E aí aquilo veio na mente dele. Na mente, eu quero dizer, assim, na mente espiritual dele. Ele Uhum. sentiu imediatamente tudo que ele tinha que fazer. Tanto que toda aquela ansiedade dele, vamos lá, eu vou partir, eu vou falar, eu vou fazer, eu vou acontecer, porque ele foi simplesmente, ele recebeu de volta toda aquela informação que ele já tinha. Mas ele estava no mundo, e aí no mundo ele precisava de caminhos a seguir, né? Enfim. Sim, verdade, eu também acho, Para Ju. mim, ele só estava se lembrando das coisas, e toda essa intuição dele nada mais era do que a própria dele. Não estou dizendo que a espiritualidade não estava ali, é óbvio, tá? Jesus estava ali do lado dele. Mas, e Estevão também, né? A gente sabe disso. Mas era dele também. Ele estava se lembrando, ele Uhum. estava focado, porque Uhum. ele era o vaso escolhido, gente. Sim, e a experiência com Cristo, né? A gente imagina é uma experiência Claro, muito forte, né? Então, com claro. certeza, ele acessou ali, né? Despertou no seu íntimo, né? No íntimo do espírito, algumas questões. Eu também acho. Pois Muito é, bom. eu tenho isso muito forte em mim. Paulo sabia tudo. Ele só precisava de um banho gelado. E mais gelado. E ele tomou vários, a gente sabe, né? É, Várias mas não foram coisas suficientes, aconteceram. né, para Não, porque a despertar. teimosia. Por quê? Porque tudo que ele possuía para ter sido escolhido falou mais forte para ele não enxergar o Cristo, É. né? Porque, olha, além dele ter uma missão, né? Ele não era ainda um espírito transformado. Isso ficou muito claro para a Sim, gente, né? Porque o comportamento dele, que ele trouxe até aqui,
E essa luta que ele está tendo dele com ele próprio agora mostra pra gente que ele não era um espírito, por exemplo, é, como Estevão, né? Gesiel, né? Como Estevão, que É. era um espírito muito mais elevado que ele. Mas, assim como os discípulos, ele tinha, aos olhos de Jesus, um grande potencial, né? Ele tinha um grande potencial e ele tem alguma história anterior, sim, sem dúvidas, né? Com Porque certeza. a missão dele foi uma missão grandiosa. A missão dele não seria dada a alguém que estava ali encarnando, reencarnando, encarnando, reencarnando, e É, do aí, em algum nada, né? momento, do nada, vamos É, lá, esse aqui serve. é. Claro que Mas não, ele gente. precisou, né, transformar, domar ainda muitas tendências que existiam ali, Sim. ainda muito firmes no seu coração, e para poder ir aperfeiçoando, né, esse vaso. E Jesus, que vê o futuro, sabia exatamente que ele seria capaz de fazer aquilo para a qual ele foi escolhido fazer. Mas É, estava demorando, então, vamos embora. É foi lá e dar uma agora ele despertada aparece. nele. Não é? Vamos lá. É, Esse balde gelado aí foi simplesmente a cachoeira toda. Aí, depois que aí, você vê o Cristo diante de você, se você não tomar uma decisão e entrar no caminho certo, lamento, né? verdade. Aí, Vamos lá, vamos prosseguir. Obrigada, Ju. Ó, confiando muito mais naquele que lhe estender as mãos do que em suas próprias forças, procurou acalmar os sobressaltos íntimos, dando repouso ao corpo fatigado. Aqui, Emmanuel está descrevendo um comportamento que é um comportamento de fé, né? Um comportamento de fidelidade, de entrega. Em mim, eu não tenho muita fé, não, mas em Jesus eu tenho, e eu sei que ele vai me amparar. Então, aqui ele está tendo um comportamento de fé e de entrega ao Cristo, que é muito considerável também, né? No dia seguinte, manhã alta, saiu à rua preocupado e ansioso. Obedecendo aos informes recolhidos, parou à porta de confortável edifício, à frente do qual funcionava grandes lojas comerciais. Procurando Ezequias, foi logo atendido por um homem idoso de semblante risonho e respeitável, que saudou com muita simpatia. Tratava-se do irmão de Gamaliel, que logo se familiarizando com o patrício, recém-chegado de longe, proporcionou-lhe confortadora palestra. Buscando informar-se delicadamente a respeito do venerável rabino de Jerusalém, Gamaliel, né? Saulo obtinha de Ezequias os esclarecimentos necessários, tomado de profundo interesse. E aí o irmão começou a falar, né? Meu irmão, dizia ele preocupado, desde que chegou a Palmira, pareceu-me muito diferente. É possível que a mudança de Jerusalém tenha influído para essa profunda transformação. A diferença de ambiente social, a alteração de hábitos, o clima, a ausência dos trabalhos usuais, tudo isso pode ter lhe prejudicado a saúde. A aposentadoria, né? Que não, que de regra não é boa para ninguém. Tô vendo aqui o que vocês estão escrevendo no chat. Ah, ó, o André colocou, fazia um tempão que a Ju não comentava. Isso aí, muito bom ver a Ju comentando de novo. É, então, a ausência dos trabalhos usuais, tudo isso pode ter lhe prejudicado a saúde. Aí Saulo fala: Como assim? Perguntou o moço, sem dissimular a estranheza. Essa aqui também é a imagem de, ó, amiguinho, essa aí também eu criei na inteligência Nossa, essa ficou das mais bonitas agora. artificial. Legal, né? Ele só tá com um recorte aqui em cima, ficou estranho, mas É, a imagem em si ficou muito legal, ficou nossa. legal, né? Essa Mas vai pro livro, né? vou botar no nosso livro. Leitura comentada de Paulo Estevão. Comentada e ilustrada.
Vou botar o nome de todo mundo que tá aqui, ó. Juliette, Ana, Kátia, todo mundo tá aqui, ó. Eliane, Paola, Luz. Quando eu editar meu livro, Ricardo, vai todo mundo pro livro. Não precisa colocar o meu não, porque vão brigar comigo depois, quando começarem a escutar eu falando mal de Salva. Não vão, não. Não vão, não, Paula, porque todos nós sentimos isso. Quando eu falo mal de Saulo, de novo, né? Tem 3 dedinhos aqui apontados para mim, né? É, nós, né? A gente é muito Pedro, a gente é muito Saulo. É. Bom, passa dias e dias. Aí aqui ainda o irmão de Gamaliel falando sobre ele, né? Passa dias e dias numa cabana abandonada que possui a sombra de algumas tamareiras, num dos muitos oásis que nos rodeiam. E isso, veja, tão só para ler e meditar um manuscrito sem importância que não consegui compreender. Olha que o irmão falando, esse manuscrito são as anotações de Levi, que Pedro entregou para ele quando ele esteve lá na Casa do Caminho, né? Se vocês se recordarem. Vou só fazer um comentário, amiguinho, antes de passar para você, antes de encerrar. Vamos encerrar por aqui, mas eu queria fazer um comentário. Olha que interessante. Tá cedo ainda. Hã? Faltam 7 minutos, Tá mas eu vou cedo. passar para você, depois eu vou abrir para quem quiser comentar. Mas olha só que interessante, gente. Eu tô assistindo com o Mozinho, de novo, né? A gente não sabe se a gente já assistiu, se a gente está assistindo de novo, enfim. Mas eu tô assistindo a série do Chico Xavier, que tá. E eu acho que é no Disney Plus, né, amor? É no Disney Plus, né? No Dijon. Ah, tá, no Disney Plus. A gente tá assistindo de novo a série do Chico, né? Porque eu amo o Chico, né? Não sei se eu já contei pra vocês, quando eu trabalhava num gabinete que tinham 5 pessoas, né? E eu era a única espírita lá. E aí eles brincavam muito comigo, né? E muita, muita brincadeira. E eu não me incomodava com as brincadeiras, né? Eu brincava com Kardec, brincava de psicografia, um monte de coisa. Mas quando eles falavam do Chico, eu falava assim, não, já, eu ficava séria. Eu falava assim, não, gente, o Chico não. O Chico, vocês não vão brincar com ele, não. Enfim, o Chico, eu sou apaixonada pelas histórias do Chico, por ele, né? Enfim, pela história de vida dele, a gente está revendo a série. E aí, uma das coisas que é mostrada na série, lógico, né? São os livros que o Chico trouxe pra gente. E uma das coisas incríveis, eu acho, na psicografia do Chico é a variedade de assuntos com profundidade que o Chico escrevia, né? Por exemplo, por que que eu estou falando sobre isso aqui? Hoje, pesquisando sobre Palmira, para poder trazer a gente um pouquinho, né, dessa cidade, para a gente entender ali a ambiência que Saulo estava, eu li em fontes diferentes que Palmira era essa cidade, né, que ficava no meio do deserto, que era um oásis, né, mas que ela era um oásis um pouco privilegiado porque ela tinha várias nascentes, né? Água passavam. Então era um grande oásis com um pequeno oásis que eram rodeadas. Gente, isso está na literatura das pesquisas que não tem nada a ver com espiritismo. E que o Chico, com certeza, não teve acesso para escrever Paulo Estevam. Ele não foi estudar o que que era Palmira, onde ficava Palmira, como que Palmira era. E olha aqui o que que tem nesse trechinho aqui, ó. É, A sombra de algumas tamareiras dos muitos oásis que nos rodeiam. Ou seja, o que o Chico colocou aqui está em total consonância com a descrição que a gente tem de Palmira, né, e da cidade, que é a cidade de Tadmor, né, que é a cidade próxima de Palmira, que são vários oásis juntos, né? E eu acho isso maravilhoso. É, o que ratifica, né, a grande mediunidade do Chico. A gente não precisa disso, né, que a gente já conhece o Chico. Mas isso, as pessoas deveriam parar e prestar atenção um pouco mais sobre isso para reconhecer, a grandiosidade do trabalho dele. Fala, André. Fala, amiguinho. A Juliette? Ou ela não abaixou a mão, será? Não, eu acho que a Ju, ela não abaixou, né, Ju? Não, não abaixei, gente. Vou abaixar, Abaixei, desculpa. então abaixei, Ou vai. ela tá louvando a Deus com a mão levantada mesmo.
Talvez, é sempre. Ela fica tudo toda assim, ó. Eu queria essa cabana aí, nossa, queria essa foto, queria estar lá no lugar desse Gamaliel sentada lá, Mas era com pra isso que o eu levantei. manuscrito de Levi na mão. Ai, gente, meditando, sem um barulho, só água, um oásis. Já pensou, Elaine? Ai, uma cadeira de praia, esse oásis, essas árvores. Olha, Demais, né? perfeito, perfeito, perfeito. Fala, André, você quer falar? A Juliette roubou minha fala, era isso que eu ia falar. Quando eu Ah, tava ali, eu falei assim, O engraçado é que a Juliette falou tudo, mas ela incluiu uma cadeira de praia. essa Ah, claro, Ana. Foi lá atrás, mas aí de repente ela trouxe um presente, uma cadeira de praia. eu suponho que Saulo não tinha cadeira de praia, mas tudo bem. Não, não, mas tinha uma cadeira lá, uma coisa Não, qualquer, uma espreguiçadeira, um troço qualquer parecido. Te garanto que Gamaliel tinha. imagina só o Saulo lá com uma caipira na mão, de Meu sunguinha, Deus uma do cadeira de praia lá. céu, gente. Deixa eu ver aqui. Não, Ai, olha. ó, vamos então hoje, ó, faltam 2 minutos para as 8. Vamos encerrar aqui. Alguém quer comentar alguma coisa? Deixa eu descompartilhar para ver vocês. Todo mundo junto. eu queria pedir que você me ensinasse a criar imagens. Tá, eu vou te ensinar. Vou te ensinar, tá? Obrigado. Eu tô aprendendo ainda, mas o que eu já sei, eu já posso te Oxe, você já tá um artista. Olha ensinar. só. Eu tô aprendendo, amor, tô aprendendo. Mas tá ficando bonito, né? Vamos lá. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer colocar? Ricardo, Lourdes, Eliane, Kátia. Ou a gente pode prosseguir. Então vamos encerrar por hoje. Quem quer fazer a nossa prece para a gente encerrar? Não sei se Eu alguém faço, amiga. faz, então faz, por favor, amigo. Faço. Senhor Jesus, mestre amado, irmão maior, nossa luz no mundo, Senhor de todo o nosso trajeto, Criador dessa terra, desse planeta maravilhoso, obrigada, Senhor. Obrigada por tanto. Obrigada por esse livro. Obrigada por essas informações. Obrigada por Chico, por Paulo, por Estevão, por Gamaliel, por todos aqueles que, recebendo a informação do Deus único, não aguardaram, a transformaram na luz do nosso coração, que hoje nos guia e nos levará à felicidade eterna do nosso Pai. Obrigada por esse estudo, obrigada pelos amigos que aqui estão e por aqueles, Senhor, que não puderam estar aqui. Abençoe os nossos lares, abençoe e tenha misericórdia daqueles que nesse momento passam por situações muito difíceis, Mestre. E que tu, que conheces o coração de cada um desses irmãos em dificuldade, possa ampará-los através do teu amor, da tua presença e das palavras daqueles que são os teus emissários. Esteja conosco, Mestre, hoje, sempre transformando tudo em nós, desse amor que tu nos ensinaste e nos ensina todos os dias. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Obrigada, Que amiga. assim seja. Beijo, Obrigada. querida. Beijos, queridos. Boa Boa noite. noite. Até semana que Boa vem. noite. Fiquem com Deus. Boa noite.